pouquinho sobre os analgésicos não opioides. Dentre eles, a gente tem a dipirona, o paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroidais. Esses são utilizados na prática odontológica em larga escala e precisam ser bem compreendidos. Então, em relação à dipirona, ela também é encontrada na literatura com o nome de metamizol. Ela é utilizada, diferentemente dos opioides, que são para dor de moderada a grave, para dor de leve a moderada. Ela é eficaz tanto por via oral quanto por via endovenosa. Ela é um analgésico e antipirético, então também é utilizada no tratamento de temperaturas elevadas, metabolizada no fígado e excretada pelos rins. Em relação ao mecanismo de ação da dipirona, ele ainda não é muito bem compreendido e existem alguns trabalhos que acreditam que ela haja em vários locais diferentes. Em um deles seria atuando, bloqueando a COX-3, que é uma recente descoberta de isoforma da enzima ciclooxigenase da inflamação, né? Que é encontrada no sistema nervoso central. E com isso ela reduz a síntese das prostaglandinas e a sensação dolorosa. Também acredita-se que ela possa atuar no sistema canabinoide, onde ela se liga ao receptor CB1, que se encontra predominantemente no sistema nervoso central, e esse receptor ativado promove a antinocicepção. E ela pode ainda agir no sistema nervoso central também, estimulando opioides endógenos locais, e algumas pesquisas relataram que a injeção de naloxona diminuiu os efeitos analgésicos do metamizol, ou seja, da dipirona, e por isso acredita que ela também possa ter seu efeito aí nesse local. As doses, em relação ao uso oral, a dose usual é de 500 miligramas até 1 grama, 4 vezes ao dia, ou seja, de 6 em 6 horas. E de uso injetável, a gente pode ter tanto EV quanto intramuscular. A dose usual varia de 2 a 5 ml, tendo a dose máxima diária de 10 ml. Para criança, a gente tem a dipirona em solução, né, em gotas, e aí a gente tem que ir tanto pelo peso quanto pela idade da criança, e aí é uma tabelinha que contém na própria bula do medicamento em relação à quantidade de gotas e ao intervalo entre as doses. Bom, a dipirona ela possui também algumas reações adversas. A principal delas é a granulocitose, que é relatada na literatura, e por conta disso a dipirona ela foi retirada dos mercados de alguns países da América do Norte e da Europa. A granulocitose é a redução acentuada de algumas células do sangue, mais precisamente os leucócitos granulócitos, e podendo provocar até uma anemia aplásica. Ela também aumenta os níveis de citocromo P450, que é uma enzima hepática responsável pela metabolização de diversos medicamentos. Então, ela pode interagir com a metabolização desses medicamentos, podendo provocar o seu menor efeito. Ela é contraindicada para pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona, porque ela tem risco de alergia cruzada. Em gestantes, ela é pouco recomendada, porque nos 2 primeiros trimestres da gravidez, ela tem risco C, ou seja, o benefício do produto pode justificar o risco potencial, mas a gente tem aí o paracetamol, que eu vou falar mais para frente, que seria um mais recomendado. E no 3º trimestre, ela é de risco D, onde a gente já tem evidência de risco em fetos. Então, é só utilizar esse fármaco realmente quando o benefício justificar o risco. Em relação ao paracetamol, ele é encontrado na literatura também com o nome de acetaminofeno, também assim como a dipirona é recomendada para dor de leve a moderada, eficaz por via oral, é um analgésico e antipirético, também metabolizado no fígado e excretado pelos rins. O paracetamol ele é considerado assim, um anti-inflamatório não esteroidal na literatura, é um pouco confuso, porém sem o potencial anti-inflamatório, só mesmo com potencial analgésico. O potencial anti-inflamatório dele é muito ínfimo. Ele é capaz de atuar inibindo prostaglandinas, acredita-se que pela afinidade da COX-3, que é aquela isoforma da COX, assim como a dipirona, que atua no sistema nervoso central, e por isso ele não tem tanta afinidade com COX-1 e 2, e por isso não tem o potencial anti-inflamatório.
Ele também é capaz de atuar no sistema nervoso periférico, elevando o limiar ao impulso doloroso nessa região, e ele inibe a COX-1 no centro hipotalâmico, regulador da temperatura, e por isso aí ele é um antipirético. As doses de paracetamol para uso oral em adultos a dose usual de 500 miligramas, de 8 em 8 horas ou 6 em 6 horas, sendo a dose máxima diária de 4 gramas por dia. E para uso pediátrico, ele é em solução oral, assim como a dipirona, sendo recomendado aí basicamente uma gota por quilo de peso, até a dose máxima de 35 gotas, 4 dias. O paracetamol ele tem essas doses máximas bem recomendadas na bula porque ele é considerado um hepatotóxico. Porém, quando utilizado em doses terapêuticas, os danos ao fígado são mínimos. Pelo mesmo motivo, deve evitar o uso concomitante desse fármaco em pacientes etilistas que fazem uso crônico de álcool ou outras substâncias que tenham potencial hepatotóxico. É contraindicado também para pacientes que fazem uso contínuo da varfarina sódica, que eu vou falar lá na frente em relação às interações medicamentosas, e em gestantes, diferentemente da dipirona, ele representa o risco B, onde os estudos com animais não demonstraram risco fetal. Então, como analgésico para dor leve a moderada, ele é muito mais recomendado do que a dipirona.